Shalom a todos vocês, tudo bom? A Parashá dessa semana, a porção semanal da Torá, ela está no livro de Levítico, né? A última Parashá, logo em seguida da leitura a gente diz Hazak, Hazak, Venitz, Hazer, né? Força, força, que sejamos fortalecidos. E o próximo capítulo a ser lido, o próximo livro a ser lido, na verdade, é o livro de Bamidbar, no deserto ou Números, né? Aqui em Vaikra é a última porção, então quer dizer que tem alguma coisa muito importante aí pra gente absorver. Sempre no final da vida de alguém se fala as palavras mais importantes de sua vida. Então, na última porção desse livro, com certeza vamos achar grandes preciosidades nesse momento. E essa parashá ela começa lá no capítulo 26 de Levítico, Kaf, Vav, e no versículo 3, tá? Levítico 26:3, na porção semanal da Torá de Bechukotai. E diz assim, ó: In Bechukotai tilchu ve'et mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Se os meus mandamentos andardes e os meus preceitos guardardes e os fizerdes, e aí ele continua, Venatai, né? Eu darei para vocês uma chuva no seu tempo, e a terra dará o seu produto na árvore do campo, e dará os seus frutos. Aqui poderiam ter sido vários nomes para Parashá. Por exemplo, aqui também aparece mitzvotai. O que é mitzvotai? Os meus mandamentos, as minhas mitzvot. E aqui está falando bechukotai. Bechukotai são os meus hukim. O que é huk no hebraico? O huk no hebraico, ele significa, no português a gente entenderia mais ou menos como um dogma, né? Como uma coisa que o Eterno dá pra gente, um mandamento que na lógica humana de receber não é muito bem, não tem uma lógica profunda. Quando o mandamento, por exemplo, não assassinarás, você entende esse mandamento. Por exemplo, eu não vou matar, né, porque isso pode gerar um problema com a outra família pode querer vingança, pode gerar um mal-estar na sociedade, então é entendível. Quando você, por exemplo, vê um mandamento de honrar o pai e a mãe, isso é um mandamento, por quê? Porque você entende que eles te deram tudo, então você tem que retribuir de alguma forma. Agora, Maset Tzedakah, dízimo, as dízimas e justiça de ajudar, caridade, justiça social, é uma coisa que você não entende muito bem. Por quê? A pessoa precisa e ela não vai te retribuir. Você vai tirar algo que você trabalhou para ter. Então isso aos olhos humanos, na lógica humana, é muito difícil de você fazer, porque isso é um huk, algo que é um pouco mais complexo de você compreender. Por exemplo, a própria kashrut, ele é um huk, por quê? Existe uma coisa de saúde? Existe. Mas a kashrut, ela não se baseia na saúde. Tanto que ela dá uma explicação de por que existe a kashrut. Kashrut é a dieta alimentar que o Eterno nos dá. Ele fala, por exemplo, que você não pode comer nada que tocou. Por exemplo, eu como alguma coisa que seja pura, mas tocou alguma coisa impura, ele já é impuro também. Então não é só uma questão de saúde. Não é só, até porque hoje em dia há discussões quanto a isso, se é ou se não é, mas a grande verdade é que há médicos que comprovam que algumas carnes que para nós não é kasher, consumida regularmente, com certos cuidados, ela é boa para a saúde. Então a kashrut, por exemplo, não é mais, a gente não entende mais aquela coisa como se fosse uma coisa de saúde, mas sim é algo que nos ensina. O que ensina? A Torá fala: vocês vão comer dessa forma para vocês saberem separar entre o santo e o profano. Saber separar uma coisa boa e uma coisa ruim. Na alimentação. Então, mesmo assim, como é que eu vou saber? Então não é fácil para o ser humano se limitar nos seus desejos, na sua vontade, para receber alguma coisa mais elevada. Então são essas pequenas coisas que o Eterno quer nos mostrar aqui nessa parashá da semana. Não são as mitzvot que ele está enfocando aqui, são os hukim, são as coisas que aos nossos olhos, a nossa mente, talvez seja limitada. Mas o pessoal fala o seguinte: mas os hukim dá para você entender de alguma forma em alguns níveis, ok, mas aí você tem que entender a Torá, você tem que estudá-la profundamente, você tem que ir em níveis mais profundos e espirituais para você compreender de fato. Agora,
se você olhar simplesmente pela ótica humana, do desejo de receber do ser humano, de trabalhar para ter alguma coisa, de simplesmente satisfazer os seus desejos pessoais, as suas vontades e a sua saúde, realmente você não tem como dizer que os Hukim têm uma lógica. Só quando você entra pelo lado mais sobrenatural, mais profundo dos seus estudos. E é isso que está dizendo. E aí aqui fala, eu vou dar a chuva no tempo certo. Se vocês obedecerem até esses mandamentos que aos seus olhos parece que não são tão claros, parece que a maneira mais fácil de compreender não é aquela que você compreende de verdade. Você tem que cavucar mais profundo, você tem que ir a forra kulabá. Você mexe, você procura, tem tudo na Torá. Mas você tem que procurar, tem que ter um trabalho. Vou falar nisso, na Parashá da semana passada, a gente teve uma mensagem muito interessante. A Tzedakah era feito o seguinte, tudo que era... tudo que estava disponível no ano de Shemitah, que é o ano em que a terra, o ano sabático, onde a terra descansa e todo mundo pode colher, ricos e pobres, a gente aprendeu o seguinte, que o rico não tem que dar da sua colheita para o pobre, ao contrário, tem que deixar lá para o pobre colher. Isso dá dignidade ao homem, trabalho, dignidade. Você tem que trabalhar, você tem que fazer algo. Então, a caridade, a tzedakah, ela não tem que ser feita assim, toma de presente. Não. Você tem que dar dignidade para a pessoa tem que ter um mérito para receber aquilo ali também. Porque senão você tira a dignidade da pessoa. Você tem que fazer com que a pessoa corra atrás. Porque senão vai ficar a caridade secular, que você dá por dar e você se sente bem porque você é melhor do que aquela pessoa que você tem mais. Ao contrário, a tzedakah faz com que ambos cresçam. Quem tem, é isso que diz a Torá, quem tem muito não teve sobra e quem tem pouco não lhe faltou. Porque há um equilíbrio. Então, na verdade, ambos trabalham para o equilíbrio. Então, ambos têm que se sentir dignos, tanto que recebe quanto que dá. E não quem dá é mais digno do que quem recebe. Esse princípio também a gente encontra aqui na Torá nessa semana. Qual é o princípio aqui? Fala, 5 de vocês derrotarão 100. O Sagrado não está dizendo que ele vai derrotar os seus inimigos sozinho. Ao contrário, ele diz, 5 de vocês vão derrotar a força de 100. Isso quer dizer que quando nós trabalhamos, o Sagrado ele potencializa o nosso trabalho. Há muitos que querem uma vida fácil e uma vida pautada em pouco trabalho. E ao contrário, o Sagrado quer que nós ganhemos dignidade e cresçamos cada dia mais dentro da Torá, dentro do esforço. Então, Haverim, sendo bem claro, não seja medíocre. Se você obedece ao Sagrado, não queira estar na média, queira ir além, queira ser o melhor, não melhor que os outros, mas o melhor que você possa ser. Cresça, estude, não pense que o seu tempo de estudar acabou, nosso tempo de estudar nunca acaba. Não pense que o seu tempo de sonhar acabou, nossos sonhos nunca se acabam. Porém, para que você possa ter brachá e bênção no Sagrado, estude a Torá, aplique isso. Porque ele disse, se vocês obedecerem e ouvir os meus hukim, os meus mishpatim, vocês vão ter brachá. Porém, quando a gente tem a mitzvah, o que acontece? A mitzvah a gente entende, então pra gente é mais fácil. O que é mais difícil, o que é mais honroso, o que tem mais zerruto, mais mérito, mais galardão? Quando você faz uma coisa que aos seus olhos, a sua mente, não compreende de maneira total. Mas o Sagrado vai te recompensar justamente nesses momentos em que a lógica humana falha. Quando eu falo, poxa, mas eu vou tirar dinheiro de mim, que às vezes é para pagar uma conta a mais, mas eu tenho o meu hábito de macer. Então, quer dizer que eu não estou tirando de mim. É algo do Sagrado, então você realmente vê que a comunidade se equilibra. E assim você vê o quantas coisas boas você pode aplicar na sua vida e na vida dos outros. E assim, a Kadosh Baruch Hu, o Sagrado e bendito seja Ele, pode também lhe ajudar. Tenha uma boa semana, bons estudos. Tomara, Bezrat Hashem Bli Neder, a gente consiga colocar mais um vídeo essa semana. A nossa ideia, talvez essa é a minha ideia de colocar 3 vídeos sobre o tema da Parashá Bechukotai, mas não sei se a gente vai conseguir, mas Bli Neder a gente vai tentar colocar mais um vídeo pelo menos essa semana. Bom, que o Sagrado abençoe, shalom, shalom. Quem nos conhece, se inscreva no canal aqui no YouTube, para receber semanalmente nossos vídeos. Nós temos vários vídeos semanais, inclusive nossos estudos, que parte da nossa escola é colocado online, livre, e para os nossos mantenedores a gente coloca vídeos completos, tá bom? Que o Sagrado possa lhe fazer crescer, tá bom? Shalom, shalom. Leitraot. Hazak Baruch.